Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro 13 Gotas de Sangue. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar um like, isso é muito importante para ajudar o canal e o YouTube a entender que você gostou do conteúdo e compartilhar ele com mais pessoas. Comenta aqui pra mim o que você achou do vídeo, se você já leu esse livro ou se você ficou com interesse. Lembrando também que comprando por qualquer um dos links que estão aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal, eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada além por isso, tá bom? Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu vou deixar a capa desse livro aqui, tá? Que eu li ele no meu Kindle, tá? Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem. E o link de compra dele na Amazon também vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele está disponível no Kindle Unlimited, então se você também quiser assinar o Kindle Unlimited, assina com o link que tá na descrição, tá aqui. Isso me ajuda muito, como eu disse, tá bom? Mas do que se trata esse livro, né? Aqui a gente não vai ter um personagem principal que a gente vai acompanhar a jornada dele. Não, aqui a gente vai ter alguns eventos que eles vão se entrelaçar ali, né? Então, a princípio, a gente tem essa narrativa que ora vai alternando entre os personagens, entre os lugares e entre esses acontecimentos, como peças de um grande quebra-cabeça. Sabe Game of Thrones, que cada hora o George Martin coloca um capítulo pelo ponto de vista de um personagem, né? Que os capítulos até tem nome desses personagens. Aqui a gente vai ter algo mais ou menos parecido, tá? No começo, a gente fica se perguntando, tipo, o que, né? Da onde que isso vai levar? Porque o livro, ele começa com a narrativa a partir da perspectiva de um monge, que é o Gregório, que vai ter um papel fundamental aqui em meio a essa história. E aí, logo depois, o livro ele já muda para um outro personagem, para uma outra perspectiva, para um outro acontecimento. E aí, a princípio, você fica olhando e fica assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? E uma dica que eu deixo para vocês, né, nesses livros que costumam ter muitos personagens, é ir anotando esses nomes, quem é quem ali, tá? Que ajuda a não ficar perdido. Eu geralmente faço isso quando eu tô lendo livros que tem muitos personagens, então já fica aí a dica. E aí, o que vai acontecer aqui em meio a esses eventos? Como eu disse, a gente começa com o Gregório, que é esse monge que está escrevendo um livro a pedido do mestre ali, do mosteiro que ele vive. E o livro começa com o Gregório saindo numa viagem. Ele recebe essa ordem ali do chefe ali, né, dos monges ali. Eu esqueci agora como é que é o nome, a designação para quem comanda ali, mas enfim. De que ele vai ter que embarcar ali num barco, que só ele pode fazer essa jornada, não pode ser mais ninguém. E o Gregório já tá meio assim, tipo, de saco cheio, que ele não quer fazer essa viagem. Ele já teve que ficar lá, ó, dando sangue para escrever um códice que esse cara tinha pedido, e agora vem essa viagem. E aí, nessa viagem vai acontecer algo meio trágico, que o barco ele vai naufragar ali num local chamado de Fenda. E esse naufrágio ele vai ter um papel fundamental ali em meio a todos os outros acontecimentos. Então, a gente começa com essa perspectiva e aí nós somos apresentados aos outros personagens que vão, né, ser peças nesse quebra-cabeça. Então a gente vai ter aqui dois reinos. O primeiro deles, que é apresentado pra gente, é o reino de Brazen, não sei se eu tô pronunciando certo, que lá é uma terra que tá meio que amaldiçoada, com grandes chuvas, a população já tá numa miséria, porque o rei meio que não tá nem aí também pra população, então tá caindo essa chuva, as pessoas estão sendo desabrigadas, não estão tendo do que comer, e esse rei ele só tá preocupado com o seu ouro ali, que tá sendo consumido pela lama, cagou pra população, e aí ele vai em busca, né, ele vai em busca de uma ajuda com uma princesa ali de um outro reino, uma princesa meio estranha. Ela chega, fica todo mundo meio assim, tipo, meu Deus, quem é essa mulher? O que ela quer aqui? Ela vai tomar o nosso reino? Ela tá enganando o rei. Então a gente tem primeiro esse ponto de partida aí deste reino. E além dele, a gente vai ter o reino do norte, que é comandado pelo rei Sírios. Eles vão acabar saindo em uma jornada, né? Porque a gente tem ali em meio a essa narrativa uma profecia. Então, a galera ali do norte, eles estão saindo
de lá para ir para Brazen, a partir dessa profecia, porque eles acreditam ali, né, o rei, de que essa terra está condenada e que eles podem levar esta salvação. E o povo do norte, eles são guiados pelo deus lobo, que é o Acanis. Gente, quando essas coisas foram sendo apresentadas pra mim, eu comecei a formular várias teorias, tá? Vou comentar sobre elas ao final e, assim, eu errei todas as teorias. Gente, eu fui péssima. O que eu pensei que ia acontecer, não aconteceu, mas o que aconteceu também foi muito bom. E então, né, além desses 3 personagens, a gente vai sendo apresentado a outros ali que vão ter um papel secundário nessa narrativa, como o Caim, o Craven, que é o capitão ali da guarda do rei, a Beatrix e a Agnes. Esses personagens ali, eles são personagens mais secundários, mas que eles também vão desempenhar um papel em meio a essa história. E, gente, uma coisa, esse livro, ele é um livro bem grande, ele tem cerca de 700 páginas, mas tudo acontece em 13 dias. Isso é muito louco pensar isso, né? Então, os capítulos, eles são estruturados por esses dias, e dentro desses dias tem as cenas. Então, a gente vai ver que são vários capítulos chamando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas dentro deles é como se a gente tivesse subcapítulos das cenas de cada personagem. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, todos esses eventos vão acontecer em um período muito curto de tempo, né? A gente, às vezes nem parece, né? Mas tudo isso vai acontecer em 13 dias. E o número 13 aqui, nessa história, vai ter um significado, vai ter uma significativa por trás e uma importância. Não é à toa que todas essas coisas acontecem em 13 dias. Não é à toa que o nome do livro é 13 Gotas de Sangue. E, a princípio, quando a gente olha assim para esse título, a gente olha pra cá, que é uma cabra assim meio macabro, uma vibe meio tenebrosa, a gente tende a pensar que é um livro de terror, mas não, gente, é um livro mais voltado para uma fantasia, uma alta fantasia medieval, onde que a gente vai ter aqui um mundo criado com seres ali, então a gente vai ter um toque fantasioso, porque a gente vai ter aqui vampiros. Como se não bastasse a chuva em Brazen, essa princesa doida chegando, essa guerra ali, que o povo fica, não vai, a gente ainda vai ter vampiros nessa história, e ninguém demonstra ser o que realmente é. Então, assim, isso foi uma coisa que me pegou desprevenida. Eu sabia que ia ter vampiros aqui em meio a essa história, conforme as coisas vão sendo reveladas e do que eu já sabia sobre esse livro. Mas, gente, você não imagina quem é que são esses vampiros, tá? E uma coisa, como eu disse, a gente vai ter aqui peças de um quebra-cabeça. Ao longo da narrativa, se você for esperto, você vai conseguir pegar essas peças. Por exemplo, o fato de que, por que Brazen está chovendo tanto? Por que a cidade está coberta de nuvens? Por que não tem sol? Entende? Então, assim, aí já fica uma dica para vocês. Então, você vai juntando essas peças e aos poucos você vai conseguindo compreender, entender o que está acontecendo, né? Então, é importante, assim, que você preste atenção nos detalhes. Os detalhes aqui nessa história, eles vão ser importantes, eles vão ser fundamentais. Às vezes uma coisinha boba, assim, que às vezes a gente olha e passa despercebido, vai fazer diferença para você entender depois o plot desse livro, sabe? Porque, como eu disse, tem vampiros. E se você não pegar, assim, essas sutilezas que são jogadas ao longo da narrativa, quando revela, por exemplo, quem são esses vampiros, tá? E às vezes você vai ficar assim, ué, mas esse povo estava andando durante o dia? Por que será que eles estavam andando durante o dia? Então, assim, vai pegando essas sutilezas que vão acontecendo ali ao longo da história, porque isso vai ter uma importância. Então, aqui a gente vai ter essa jornada, essa coisa da aventura nesse livro, e nessa guerra iminente entre o norte e Brazen, que vai acontecer, que não vai acontecer. Além disso, tem essa princesa aí toda misteriosa, que é conhecida como a Princesa Vermelha. Então, o livro todo ele é cercado de muitos mistérios e de coisas que a gente fica querendo respostas, né? Então, o começo, assim, ele vai apresentando pra gente de uma forma um pouco lenta, nesse sentido de que são capítulos que vão alternando. Então, a princípio, você não entende por que uma hora tá no rei, aí outra hora já passa ali pra um jovem, assim, super aleatório, aí depois pula lá pro norte, porque esse começo, ele serve, assim, pra apresentar quem é que vai fazer parte dessa jornada, dessa aventura, quais são as motivações dessas pessoas por trás disso, qual a motivação do norte em sair ali das suas terras depois de tanto tempo, qual a motivação do rei em chamar uma
uma mulher estranha de outro reino que ninguém conhece direito pra ir ali nas suas terras e mandar nas coisas. Então, esse começo, ele é importante. Então, depois que a gente já é apresentado esses personagens, a narrativa, ela segue um ritmo muito mais rápido, porque as coisas, elas já vão começando a acontecer. Então, ele é um livro que, logo no começo, a gente já tem esse incidente na fenda, e depois a gente já vai ter o quê? As consequências disso, o que as pessoas vão fazer com relação a isso. Então, isso é bem legal aqui no livro. E a gente vai ter personagens odiosos e personagens cativantes. Eu fiquei com mais raiva porque todo mundo que eu gostei morreu. Gente, que ódio! Porque assim, gente, nossa, todos os personagens que eu não gostei ficaram vivos e os que eu amei morreram. Eu nem vou falar quais que foram os que eu amei, porque senão vai ser spoiler, tá? Mas a única coisa que eu digo pra vocês é que Caim é um personagem insuportável, o garoto chato aquele. Era um dos que, se morresse pra mim, ia fazer falta, mas infelizmente ele ficou vivo, né? Muito chato aquele garoto. A gente vai ter a esposa do rei, que assim, em partes eu entendia ela, mas em outras partes eu ficava assim, mulher, bota um cropped e reage. Ficava pensando assim, meu Deus, alguém devia falar pra ela botar um cropped e reagir, porque ela ficava assim, muito ali à sombra do rei, porque o rei queria um herdeiro e por algum motivo essa mulher não conseguiu dar um herdeiro homem pra ele. Eles tiveram uma filha, né, uma princesa, mas depois dela não veio mais ninguém, e tem um motivo por trás disso também que é revelado. Então ela ficava se culpando muito, ficava ali, tipo, sabe? Faltava pouco lamber os pés do homem que não tava nem aí pra ela. E aí eu ficava assim, mulher, meu Deus, mulher, para com isso. Então a gente vai ter esses personagens que são muito cativantes e esses outros que também são muito odiosos. Uma coisa que eu gostei aqui também é que as personagens femininas, elas vão estar em meio à luta também. A gente vai ter personagens femininas muito fortes, né? Como eu disse, tem essa rainha aí que fica lambendo os pés do rei, tem a aia dela, tem a princesa, mas a gente vai ter guerreiras aqui também. No próprio reino ali de Brazen, em meio aos homens do rei ali, né? A gente vai ter uma figura que se chama Veira, que ela é de outro lugar, mas que tá ali, e ela é uma guerreira também, muito forte. A gente vai ter a Artusa lá no norte, que também é muito forte, que tá ali metendo a porrada nos vampiros, não sei o que, maravilhosa. Vai ter a Pilheira lá, que também vai ser muito fundamental na história. Então, as personagens femininas aqui, elas não são bobinhas, não, sabe? Tem uma outra aí que mais ou menos, né? Mas no geral eu achei que ficou legal isso, né? De a gente ter essas personagens que são mais na delas mesmo, né? Tipo a rainha, o que ela vai fazer, né? Coitada, não vai fazer nada. E ter essas outras que realmente fazem, que lutam e que não fica ali, né? Esperando alguém proteger elas. Então eu achei isso bem legal na história. Então, apesar de a gente ter esse livro que ele é bem grande, pode assustar algumas pessoas, a gente tem uma narrativa que é muito fluida, que vai rápido, sabe? Eu consegui ler ele numa frequência boa, assim, sabe? Eu li ele ao longo de janeiro, sei lá, acho que uns 15, 20 dias eu levei mais ou menos pra ler, justamente porque ele tem essa narrativa que é uma narrativa que envolve, se você fica querendo saber, ter respostas sobre as coisas, né? Porque vai acontecendo estranho ali, aí o autor vai jogando umas coisinhas aqui e você fica querendo respostas, então você é impelido a continuar pra você saber de onde que aquilo vai dar, né? E fora que às vezes ele faz um recurso narrativo que funciona muito bem, é que onde que tá no meio de uma cena, no meio de uma tensão, o capítulo acaba e corta pra outro personagem. Isso aconteceu, então você fica mais impedido ainda a continuar, porque, putz, tava naquela tensão toda, aí cortou pra outro personagem, aí você, meu Deus, eu preciso voltar, né? Preciso ter as minhas respostas. Então isso é um ponto bem legal, ter essa narrativa mais fluida, que corre bem, apesar de ser um livro grande, que ficou bem bom. E outra coisa que eu gostei muito foi do plot, né? Como eu disse, a gente vai ter essas peças do quebra-cabeça. Eu fui formulando teorias. A minha teoria, gente, eu vou falar minha teoria porque ela não se concretizou. Porque, né, como eu disse, tem vampiros, né? E tem a galera do norte que tá vindo. E o deus deles é um deus lobo. E na mitologia, assim, dos vampiros, geralmente quem são os inimigos dos vampiros? Isso eu não tô falando só baseado em Crepúsculo, né, gente? A Stephenie Meyer tirou isso de algum lugar. São os lobos, os lobisomens. Então, assim, eu tava crente, mano. Eu tava crente que em algum momento a galera do norte ia entender que eles detêm esse poder dentro deles e que eles iam virar um lobisomem, não sei, lobo, pra poder combater os vampiros. Então eu tava achando que ia rolar isso, entendeu? Só que não rolou. A minha teoria caiu por terra total conforme as coisas foram sendo reveladas. Porque, gente, tem, como eu disse, né?
tem umas sutilezas ali que a gente tem que pegar essa sutileza. Na hora que fala assim, ah, porque fulano me pareceu semelhante. Ah, cor de cabelo. Gente, se atentem às descrições dos personagens, tá? Porque se você se atentar às descrições desses personagens, talvez você pegue o grande plot, assim, do porquê de tudo. Porquê os 13 dias, porquê 13 gotas de sangue. Então, atente-se a isso. Foi um negócio que eu tinha tentado, mas que eu fiquei, nossa, será? Será que é? Porque pra mim a teoria de que eles iam virar lobisomem tava muito mais forte do que essa outra coisa, assim, sabe? Pelo menos pra mim. Então tem um plot que ele é muito legal, que se você for perspicaz e prestar atenção, acho que você consegue sacar o que é, tá? Mas, assim, é bem doido. Enfim, né, gente, outra coisa que eu achei interessante foi justamente essa junção de colocar vampiros em uma fantasia medieval. Porque pelo menos até então nas que eu li, não tinha, né, igual a gente tem Game of Thrones, que tem aqueles caminhantes brancos, que nos livros mesmo eles não aparecem. Enfim, vários outros que têm os seus próprios seres ali, o Nome do Vento, que vai ter a figura do Chandriano. Então eu achei interessante trazer os vampiros para esse tipo de fantasia, porque fica uma coisa mais única e uma coisa bem interessante, porque eu não sei vocês, eu fico procurando alguns livros com vampiro que tenha esse toque mais macabro, sabe? Que não seja um romance, não que eu não goste do romance romântico, né? Tanto que eu sou crepusculete. Mas eu queria uma coisa assim, sabe? Desse estilo, onde que a gente vai ter vampiro malvadão mesmo, brigando e sugando o sangue das pessoas, sabe? Então eu achei isso legal, de que tem essa junção dessas duas coisas aqui, sabe? Dessa fantasia, dessa coisa mais medieval, de reinos e tudo mais, e guerras, mas que tem uma coisa mitológica, alguma coisa fantasiosa nesse meio, que nesse caso foi os vampiros. Agora, gente, um ponto negativo, mas que talvez não seja negativo, é que no final ficaram não muitas coisas, mas ficaram algumas coisas em aberto e algumas perguntas sem respostas. Então, pode ser que, e aí por isso que eu tô falando que eu não sei se é negativo ou positivo, porque eu não sei qual que é a pretensão do autor em continuar essa história. Eu acho que cabe sim fazer uma continuação, porque como eu disse, ficaram coisas em aberto, coisas que eu queria assim, entender melhor, né? Igual como eu disse, tem esse grande plot. Então quando esse plot é revelado, surgem muitas perguntas, sabe? Sobre tudo isso, sobre esses vampiros que estão inseridos ali. Então teve essas coisas que ficaram abertas e que eu gostaria de compreender, que eu queria ter essas respostas. Então assim, se for ter uma continuação, muito bom, tem muito enredo aqui a partir dessas coisas que ficaram abertas pra ter uma continuação. Agora, se não for ter uma continuação, pode ser ruim, porque aí você vai ler e vai ficar tipo, e aí? Preciso dessas respostas. Então, se tiver uma continuação, vou querer ler sim, porque eu, né, quero saber, gente, eu quero as respostas. Fiquei curiosa pra entender tudo por trás, né, dos vampiros aqui dentro, da onde que eles surgiram, quem foi o primeiro vampiro e tudo mais. Enfim, tô tentando falar de uma forma sem dar muitos spoilers pra você, porque se eu falar o porquê dessas perguntas, aí eu vou entregar todo o negócio do livro, tá? Mas quando vocês for lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. No geral, foi um livro que eu gostei bastante de ler, assim, que eu fiquei bem surpresa, porque quando eu olhei a capa, olhei o título, eu tava esperando uma coisa muito macabra, uma coisa mais voltada pro terror, e foi uma surpresa bem positiva, que não tenha sido tão essa coisa macabra, que tem esse toque ali do sobrenatural, uma coisa mais um toquezinho assim de terror, mas não tanto. Pega esses elementos dos vampiros, mas puxado mais pra essa coisa da fantasia medieval, desse livro que tem esse foco em reinos. Então eu gostei bastante e eu queria, né, quero saber mais sobre esses personagens, qual que vai ser o destino dessas pessoas que ficaram em aberto, o que vai ser. Como eu disse, né, quando o plot é revelado, a gente fica assim, ó, sabe aquele meme daquela cabeça assim, explodindo? É mais ou menos isso. Então é isso, gente. Se você gosta de vampiros, se você gosta de fantasia, se você gosta de ler coisa que tem rei brigando, essa coisa toda que eu descrevi aqui, vai que é seu, que você vai gostar desse livro. Não se assuste pelo número de páginas. Como eu disse, a narrativa, ela flui bem fácil, ela vai assim, voando. Você vai conseguir ler ele tranquilamente, tá? E como eu disse, está disponível no Kindle Unlimited, então se você quiser ler, assinar, assina com o meu link que vai estar aqui na descrição do vídeo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e comenta aqui pra mim o que você achou, tá bom? Se você quiser me acompanhar mais de perto, as minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Eu estou no Instagram e no Scoob. Lá a gente pode conversar, bater um papo, trocar figurinhas, tá bom? Pode me mandar solicitação no Scoob, que eu aceito praticamente todo mundo. Então é isso. Um beijo e até o próximo.